de amigo de quantos, gente? De um, a pai de muitos. Quem seria essa pessoa? Por quê? Seu contemporâneo. De amigo de um, a pai de muitos. O desenrolar da história da minha e da sua vida pode, e eu ouso dizer, está diretamente ligado às vozes que você ouve, às pessoas que você toca e se permite ser tocado, as influências que falam mais alto na minha e na sua vida. E quando eu falo de influência, é assim, não dá para ser influenciado por todo mundo, porque vai acontecer de um dia eu sair, a Jenny fala assim: pastor, é hora de maneirar no açúcar, eu acho que o senhor está exagerando. Elisângela diz: pastor, a vida é uma só, vão comer, porque um dia nós vamos morrer. Eu consigo, lá, você já sabe a comilona para que turma que ela foi, né? A Magali já escolheu a turma dela, a irmã Magali. Tem como eu seguir o conselho das duas? Jesus disse que não dá para servirmos a dois senhores, porque a gente vai agradar um e aborrecer ao outro. A gente pode ser influenciado por várias pessoas, por várias vozes, joia, até o ponto que entra o conflito. Aí a gente precisa escolher a quem iremos ouvir. Esse homem de quem nós vamos falar, ele tinha um amigo. Quantos amigos ele tinha? Mas ele tinha o amigo. Eu não estou levantando a bandeira da redução do seu número de amigos, pelo amor de Deus, não é isso. Mas sim, estou levantando a bandeira de filtros na nossa vida, acessos à nossa vida. Quem vai até onde? Até onde o que o Elton diz vai chegar no meu coração? Até onde? Isaías 41, versículo 8, está escrito: quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de quem, gente? De meu amigo Abraão. Quem desses três está com moral com Deus? Me ajuda, os três. Servo é igual amigo. Servo é igual amigo? Se quiser eu respondo na Bíblia. Jesus disse: o servo não fica para sempre na casa, o amigo fica, o filho fica. Escolhido é igual amigo? Você escolhe um médico para tratar você, um dentista, e por conta disso ele é chamado para os almoços da família, para os momentos especiais, não é? Servo e escolhido tem seus momentos e seus limites. O amigo tem mais acesso. O amigo tem mais acesso. A pergunta é: quem é que na minha e na sua vida tem mais acesso? Qual a voz que mais acessa o nosso coração e muda tudo que for preciso? Muda tudo. Quem tem esse poder sobre nós de mudar nossas escolhas, de mudar nossa agenda, nossa rotina, nossos horários? Quem tem o poder de mudar o que renunciamos e o que mantemos? Deus falou: Abraão é assim comigo. Eu tenho acesso na vida de Abraão. Eu vejo que Abraão me tem como um amigo, não como um colega. Abraão olha para mim como um amigo de verdade, e qualquer coisa que eu falar com ele, ele me ouve. Quem aqui tem pelo menos um amigo de verdade, que você acredita pelo menos? Bacana. Amigos são aqueles que passam por algumas provas. Amigos acertam sempre? Deus está chamando Abraão de o que dele? Deus está dizendo assim: Abraão,
acerta comigo todas as vezes? Não é sobre acertar sempre, mas é sobre ser íntegro sempre, inteiro, verdadeiro. Errei, mas eu sou inteiro. Eu estou aqui para dizer: amigo, eu errei. Amigo, eu te prometi uma coisa que eu não honrei. Amigo, deixa eu te falar. Deus chama Jacó de servo, Jacó de escolhido, Israel de servo, e Abraão, o patriarca, de amigo. Interessante que a gente está lendo Isaías, que é destacado como profeta messiânico, porque foi o homem que mais anunciou sobre a vinda de Jesus. Mas Isaías fala da amizade entre Deus e Abraão. Mas Isaías não é o único. Daqui a pouco a gente chega lá, mas Tiago também vai falar dessa amizade entre Deus e Abraão. Paulo também vai falar dessa amizade entre Deus e Abraão. Mas no segundo livro das Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, vem comigo. 2 Crônicas 20. Salomão, rei de Israel, começa a escrever algumas crônicas, e a gente tem aqui história de vários reis e tudo mais, relatos. Mas 2 Crônicas 20, o verso 7, a gente fala muito do 2 Crônicas 20, 20, né? Querendo o Senhor vosso Deus estarei seguro, querendo vossos profetas prosperareis e tal. Mas o verso 7 diz assim, ó: ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste essa terra por quanto tempo? Para sempre. Aos descendentes de quem? De teu amigo Abraão. Reis, profetas, apóstolos falaram da amizade entre Deus e Abraão. A pergunta é: quando alguém fala da minha e da sua amizade, quais nomes são citados? Tem o nível de Deus e Abraão? Que tipo de amigos temos e somos? Procuramos ser primeiro, antes de ter, amigos do tipo Abraão, que ouve Deus, que se conserta com Deus, que mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que seja difícil, mesmo que esteja faltando algo, alguém ou principal, você pode dizer comigo, diga mesmo, que esteja faltando algo, alguém ou principal, mantemos nossa aliança? A gente mantém? Quando falta algo, quantos deixam de ser fiéis a Deus quando falta um recurso a mais? Quando falta alguém, se Deus não me der essa pessoa, se eu não tiver esse amigo, essa amiga, o marido, a esposa, o filho, a filha, o não sei o que, alguém? O que? Qual é a base da nossa aliança com Deus? Abraão era amigo de Deus. Aqui já é Abraão, claro, porque já está falando, mas Abraão, ainda antes de ter o Isaac, era amigo de Deus, mas lhe faltava filho, lhe faltava descendência. Deus muda o nome dele, Deus faz promessas a ele, Deus fala com ele, mas está faltando algo, está faltando alguém, está faltando o principal. A gente sabe, e a gente cita isso sempre, para o povo hebreu, para Israel, para Judá, o poder de alguém, a riqueza e a bênção de Deus sobre uma família, não está só nas posses que eles têm, mas está no número de filhos que eles têm. E esse Abraão, que é chamado por Deus de o que mesmo? Amigo, tem que se apresentar diante de todo mundo sem ter filhos. Os anos vão passando e o principal ainda não aconteceu na vida dele. O que no ano de 2025 para você é o principal que falta acontecer?
o que para mim, em 2025, eu não vou falar da vida toda não, vamos, só para facilitar, para enxugar mesmo. Porque se eu falar da vida toda, talvez alguém fale, não pastor, eu nem sei, deixa eu pensar o que é o principal para a minha vida inteira. E tá, claro que a salvação está acima de tudo, tá? Salvação, ok. Estou falando de bênçãos, exceto a salvação. Nada supera a nossa salvação em Cristo. Agora, de bênçãos que desejamos, que ansiamos, de promessas que temos, qual é o principal que está faltando para 2025? A nossa amizade com Deus resiste a isso? Ou se Deus não nos der isso, a gente vai ficar de biquinho, a gente vai ficar de beicinho, a gente vai parar de falar com Ele, a gente vai parar de ler a Bíblia, a gente vai parar de cultuar, a gente vai parar de servir, de congregar. Não, sabe, é porque eu fui para uma igreja e não fui reconhecido, é que eu comecei a servir no ministério e não me valorizaram. Não, sabe, é que eu ajudei pessoas e elas não corresponderam. Nós temos muitas justificativas e eu sei que tem muita coisa que a gente passa na vida que dói. E a gente não tem que ficar vivendo aquela dor a vida inteira. E nem tem que ficar no ambiente onde estão nos ferindo a vida inteira. Amém? Mas nós não podemos projetar isso para Deus e quebrar nossa aliança com Ele. Nós não podemos permitir que isso afete a nossa amizade, nosso relacionamento com Ele. Abraão não tinha filho, quem prometeu foi Deus. A coisa na vida de Abraão é tão séria, que o problema de Abraão é direto com Deus. Quem tem o poder de abrir ou de fechar a madre é Deus. Quem tem poder de dar filhos é Deus. Quem prometeu que daria foi Deus. Mas o tempo está passando e nada da promessa se cumprir. O primeiro destaque de hoje, eu quero que você guarde isso porque é muito sério. Amigos de Deus também enfrentam o quê? Lutas. Também sentem o quê? Vazios. Vazios do tipo: estamos conquistando muito, mas ainda falta nessa casa o barulho de uma criança correndo. Temos muita terra, muitas posses, muitos servos, muitos bens, mas não temos nem para quem deixar. É o meu servo Eliezer Damasceno que vai ficar com tudo. Senhor, o Senhor é bom para mim. Olha quanta coisa o Senhor me deu, olha quanta coisa o Senhor fez na minha vida. Mas o principal, como eu queria ver um garoto entrando ali correndo. Sabe aquilo que, quem aqui é pai e mãe? Ou mãe, né? Que tem hora que a gente reclama: Israel, para um pouco. Até a Bela já está na dança. Menina, calma, pelo amor de Deus. E a bichinha já é um foguetinho. Meu Deus do céu. Para quem achava que o Israel, chegou a Bela, princesa do Senhor, fogo puro. Tudo que Abraão queria era um menino ou uma menina para bagunçar a casa. Tudo que Sara queria era alguém para tirar as coisas do lugar para ela ir lá e arrumar depois. Era alguém gritando na hora que eles queriam silêncio e paz. Irmãos, eu não sei, é o tempo que vai passando. Agora a gente valoriza o silêncio e a paz, né? E aí Deus vai falando: distancia dos barulhentos. Vai. Aí as crianças às vezes vêm: para, criançada, pelo amor de Deus, a gente quer ficar um pouco quieto. Tudo que Abraão e Sara queriam era barulho na casa. Barulho de criança chorando, correndo, até brigando, os irmãos brigando entre si, aquelas briguinhas bobas de irmão. Não tinha. Tinha um vazio na casa de Abraão, Elton. Mesmo ele sendo amigo de Deus, também havia uma luta que ele ainda não tinha vencido. Eu disse o quê? Uma luta que ele o quê? Ainda não tinha vencido. Diga: Deus está no controle. Ainda não tinha acontecido. Mas ele alimenta a sua amizade. Ele alimenta a sua aliança com Deus. A amizade entre Abraão e Deus é a prova de filho. A sua e a minha amizade com Deus é a prova de quê? Resiste a quê? A que faltas? Não, se Deus não der isso, eu nem sou mais amigo dele. Não, peraí. Mesmo que Deus não me dê. A amizade, a aliança entre Jó e Deus era a prova de tudo que ele possuía. Sua saúde foi embora, os filhos foram embora, sua riqueza foi embora, sua honra foi embora, porque todo mundo olha para a gente quando a gente está enfrentando uma luta como pecadores. Eu já vi no olhar, eu já percebi um monte de gente olhando para mim e dizendo: pecado, a vida não está dando certo.
Mas aí a gente precisa ensinar duas coisas. Primeiro, quem disse que a vida não está dando certo? Um filhote de águia, antes de voar e dominar os céus, ele passa por vários processos. A sua mãe empurra fora do ninho, ele cai, quando está para cair a mãe vai tirar, depois volta, tal. Ele troca suas penas. Quando seu bico já não está, ele vai lá, ele mesmo, aí já é grande, né? Já é águia velha, bate para crescer outra. Tem processos que são para voos mais altos, e quem só enxerga o que está acontecendo lá de fora, corre o risco de julgar, não a nós, mas a uma obra de Deus que está acontecendo na nossa vida. Que perigo a gente julgar uma transição na vida de alguém. Que perigo a gente julgar na vida de alguém um momento de renovo, de mudança, de transformação, achando, como os amigos de Jó, ele está no pecado. E na verdade, Deus estava preparando Jó para assumir o dobro do que ele tinha antes e colocar o nome dele em mais honra ainda. O nome de Jó já era o mais honrado, tanto que o nome que Deus cita para o diabo, quando o diabo aparece diante de Deus no meio dos filhos de Deus, dos anjos, Deus diz: observaste meu servo Jó, não há ninguém na terra igual a ele. O melhor da terra dobrou. O que eu estou querendo dizer com isso? O melhor de Deus na minha e da tua vida vai ser multiplicado se a gente permanecer. O melhor de Deus na nossa vida vai ser multiplicado. O melhor na vida de Jó, os filhos eram maravilhosos, mas não era o melhor. A saúde era maravilhosa, mas não era o melhor. A riqueza era maravilhosa, mas não era o melhor. A honra, o bom nome era maravilhoso, mas não era o melhor. O melhor na vida de Jó era a aliança dele com Deus. E depois de passar por aquela prova, ele saiu com o dobro. O melhor na vida dele foi provado e aprovado. Amigos de Deus também enfrentam lutas e sentem vazios. Quando a gente lê, eu vou só citar aqui por conta até de tempo, mas quando a gente lê a história de Naamã, por exemplo, Naamã era general do exército da Síria, e se um versículo é suficiente, 2 Reis capítulo 5 verso 1, põe aí, vai. É só um versículo, eu não preciso ler o texto todo. 2 Reis 5:1 está escrito assim, ó. 5:1, não é 5:1. Aí, o rei da Síria tinha grande respeito por quem, gente? Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele, quem que está escrito aí? O Senhor é o rei da Síria? Está com S maiúsculo aqui, o Senhor. Senhor quem? Deus. O Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Síria é o povo de Deus? Não. Mas Deus tinha algo com o Naamã. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de uma aliança. A Bíblia diz que Deus deu vitória a uma nação por causa de um homem. É o que está escrito aqui, gente. Por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. A aliança desse homem fez a diferença. Mesmo assim, ele tinha um porém na vida dele. Mas ele era leproso. Abraão é amigo de Deus. Abraão tem promessa. Abraão, promessa de ser isso, de ser aquilo, de ser pai disso, pai daquilo. E cadê o filho de Abraão? Ainda não nasceu. O que eu estou falando hoje para mim e para você? Alimenta a sua amizade com Deus, porque grandes coisas vão acontecer na tua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar e vai aperfeiçoar essa obra. Não perca o principal, sua aliança com Deus. Lutas, desafios, rejeição, trauma, abandono, traição, decepção não podem sabotar nosso relacionamento com Deus. Não podem, nós não podemos permitir que afete o nosso relacionamento com Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Nosso relacionamento com Deus é mais importante. Alguém nos traiu, eu continuo com Deus. Alguém nos abandonou, eu continuo com Deus. Alguém nos rejeitou, eu continuo com Deus. Alguém decepcionou, eu continuo com Deus. As coisas não saíram como eu esperava, eu continuo com Deus. Deus ainda não deu o que Ele prometeu, mas Ele vai fazer, eu confio nele, eu continuo com Deus. Amigo de um, foi feito pai de muitos, porque não largou o amigo que
era o melhor que ele podia ter. Em Gênesis 12, do verso 1 ao 3, está escrito assim, ó: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Deus não deu um mapa pronto a Abraão antes que ele saísse. Por quê? Porque ele tinha companhia. Diga aquilo que Deus não me mostrou ainda como fazer ou como chegar para o futuro, tem uma resposta: é que Ele quer estar presente. Sabe, Deus, me fala como que eu faço isso. Deus, você não está falando como que eu faço isso? Claro, porque eu quero fazer com você. Ó, alguém já entendeu. Às vezes a gente quer que Deus mostre a receita inteirinha, e Ele fala: coloca só tal ingrediente. Deus, e depois? Põe tal ingrediente. Deus, me dá a receita inteira. Põe esse ingrediente, pelo amor de mim mesmo. Por que Ele não dá a receita inteira? Porque Ele quer participar do processo. E não tem coisa melhor. Moisés entendeu isso e falou: Senhor, se a tua presença, se o Senhor pessoalmente não participar desse processo, se o Senhor pessoalmente não for comigo, nem faz a gente sair daqui, porque eu estou aprendendo que o melhor de tudo é ter o Senhor. Não tem coisa melhor. É o Senhor que me faz suportar minhas crises pessoais, íntimas, aquelas que ninguém tem nada a ver. Quem aqui passa por elas? A gente é humano. É o Senhor que me faz superar as crises que vêm de fora, os ataques que vêm de fora. É o Senhor que me faz superar tudo. Então eu preciso da tua presença. Deus disse: Abraão, você vai sair e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não vou te dar o mapa completo. Nós vamos andar junto. Nós vamos desenvolver relacionamento. Pastor, por que Jesus não marcou o dia da volta dele? Porque a gente seria tão safado, tão malandro, que a gente viveria uma vida toda torta, e na véspera dele voltar, a gente ia tudo para a igreja, pedir perdão, consertar a nossa vida e esperar para ele levar a gente para o céu. Você duvida disso? Não, pastor, eu conheço um monte de gente que faria isso. Provavelmente você também, e eu também. Nossa, que isso, pastor? Agora escandalizei. Do quê? Se nós fôssemos bons em nós mesmos, Deus não precisava matar o próprio filho para nos salvar. A nossa carne se inclina para o mal, gente. E outra, é só a gente pegar um pouquinho de confiança. É só a gente achar que já está bem, a gente relaxa nas coisas. Quem já percebeu isso? Sempre dou exemplos práticos, gente. Meu ministério é falar de vida prática. Eu já falei para vocês de quando eu operei o joelho. Operei o joelho, não podia pôr o pé no chão. Todo dia eu estava na fisioterapia, porque eu queria pôr o pé no chão. Aí, punha o pé no chão, né, Sandrinha? Sandrinha sabe o que é isso. Punha o pé no chão. Aí quando punha o pé no chão, não tinha força. Todo dia estava na fisioterapia, porque não tinha força. Quando eu consegui, mas de uma forma bem assim, mais ou menos ruim ainda, dar alguns passos, eu já comecei a me dar o luxo de faltar em algumas fisioterapias. Porque agora eu já consigo dar uma arrastadinha na perna. E pronto, a hora que deu uma melhorada, mais ou menos, hoje não dá, hoje não dá, hoje não dá, hoje não dá, e sobrou um joelho meio travado. Que de vez em quando ele agora mesmo, a hora que o tempo começa a virar, começa a sentir o rostão, a carona do joelho aqui pegando. Está sentindo aí, Sandrinha? Tá, antigamente, quem lembra do galinho que falava do tempo? Lembra o galinho que ele mudava de cor? Azul, rosa. Quem aqui lembra do galinho aí do tempo? Aí, ó, o Dani, os mais jovens, mais velhos aqui não lembram. Mas o galinho, a gente tem um galinho no meio do corpo, o joelho. Quando a pessoa está na pior, é agarrada com Deus toda hora. A hora que a coisa dá uma melhoradinha, começa a se dar o luxo de achar que não precisa tanto assim, que não tem nada demais. Deus falou para Abraão: Abraão, nós vamos andar junto, eu vou te mostrar. O verso 2 e 3 diz assim, ó: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei como? Famoso. E você será uma bênção para quem? Para outros. Lembra que eu entrei falando aqui sobre transbordar? O evangelho é sobre isso, é sobre deixar um legado, é sobre o que nós recebemos de Deus e plantamos no próximo. E o verso 3 ele diz: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todas as famílias da terra serão como, gente? Abençoadas, famílias abençoadas, através de Abraão. Abraão crê em Deus e começa a andar. O tempo vai passando e nada de filho chegar. Mas Abraão não largou seu amigo. Abraão não largou a promessa. Abraão não largou a palavra.
Em Gênesis 17, vê comigo aí os versos 4 e 5, olha o que Deus diz. Essa é minha aliança, olha Deus reforçando. Deus vem chamar a atenção de Abraão, porque Abraão deu ouvido a Sara, deitou com Agar, gerou Ismael, parece que está tudo bem, mas está tudo mal. E aí Deus corrige o Abraão, dá um tempo de gelo nele, como amigo. Mas vem e diz: essa é a minha aliança com você. Farei de você o pai de o que agora? Numerosas nações. Gente, a demora não diminui o poder de Deus. A questão da demora, o problema da demora, é que muitas vezes ela enfraquece a nossa fé. Não, sabe, pastor, a obra que Deus prometeu que ia fazer na minha vida não vai dar para fazer, porque agora passou muito tempo, e eu acho que o poder de Deus gastou, deu uma enfraquecida. Não. O problema com a demora não tem a ver com Deus nem com o poder dele. O problema com a demora tem a ver com a nossa fé, e principalmente com a nossa capacidade de perseverar. Correr 100 metros no tocante à fé, a gente vai com tudo. A questão é quando a gente tem uma maratona pela frente, e a caminhada com Cristo é uma maratona. A gente precisa resistir, a gente precisa permanecer, e a hora que muita gente vai parando no meio do caminho, muita gente que tinha aquele amor, aquele fogo, aquela paixão no começo, com o passar do tempo, foi dando ouvidos a quem não deveria, e foi agregando ao seu modo de viver o costume de algum que é murmurador, do outro que é semeador de contenda, do outro que é fofoqueiro, do outro que é acomodado, que não serve, do outro que fala mal, do outro que só... E aí vai. E Deus está nos chamando para voltar. Já tem dias que Deus tem falado isso. Já que a pastora ministrou aqui sobre você é de verdade, é hora de largar as moedas, largar qualquer coisa que nos faça negar, trair, enganar Jesus, que faça ferir nosso relacionamento com Deus, e voltar àquela pureza, àquela paixão. Eu fico imaginando o Judas, quando Jesus o chamou, os olhos dele brilharam, o coração dele queimou, e como ele pôde se tornar a pessoa que seria tão falsa com Jesus assim. Mas não podemos olhar para o Judas e não olhar para o Rogério e observar que às vezes isso aconteceu com a gente era tão puro, tão fervoroso, tão isso, tão aquilo, e nos tornamos personalidade dupla. Em público um, no secreto outro. Nas esquinas escuras da vida, escondido no pé do ouvido, ou nas conversas de WhatsApp, falamos aquilo que não pode ser pronunciado às claras. Mas Jesus alertou que o que for falado escondido numa casa vai ser anunciado no telhado. Deus traz a luz. É impressionante como Deus traz a luz. Gente, comigo é uma coisa impressionante. São 24 anos de ministério. Eu tropeço nas lambanças. Quando Deus quer colocar uma coisa diante de mim. Quantas vezes estava acontecendo, eu lembro uma vez. E falo com vocês aqui que uma pessoa da nossa equipe, não é que não, muito tempo atrás, muito, nem era família de Cristo, uma pessoa da nossa equipe ministerial estava roubando a igreja, e eu não sabia, e nem fazia ideia, mas tem algumas palavras que Deus, quando Ele começa a falar comigo, eu já levanto um alerta. O Salmo 101 é uma delas. Se eu começar a falar muito Salmo 101, eu já fico preocupado, porque 99% das vezes que Deus me fez ficar no Salmo 101, caíram máscaras. Que anda no caminho reto, olha, o que usa de engano não ficará na casa do Senhor, e tal. E eu lembro que marquei um jejum, e orando e tal, fomos orar, e dali a pouco, cai assim, eu meio que tropeço no negócio, opa, pega aqui tal coisa para mim, pega um envelope ali do coisa, deixa eu ver. E eu não costumava pedir para pegar. Naquele dia, meio que parecendo que do nada, eu pedi para pegar um envelope. Tinham vários vazios. Não, pastor, mas ainda não é hora de senhor pedir, não é hora da gente arrumar. Eu falei, não, mas traz aqui. E não tinha, irmãos, nenhuma desconfiança. Aí reuni todos. Falei, gente, eu quero salvar alguém hoje aqui. Fala comigo. Jesus quer salvar você. Abre o coração. Nós vamos te ajudar. Ninguém falou. Falei, faz o seguinte, sai todo mundo. Entra um por um. Se for para a gente ficar em silêncio, a gente fica. Se tiver que falar, mas cada um que entrar aqui,
individual vai ter 5 minutos, não precisa fazer nada disso, tá? Porque quem errou tem que lidar com as consequências, mas ainda é coração, porque tem gente que fala, pastor, é ruim, é bravo, é assim, entra, 5 minutos, aí entra, fica aqui, tem alguma coisa para falar? Não, nada, então espera dar os 5 minutos, pode sair. Falei, para não levantar, para ninguém ficar, fulano, você viu? Demorou muito, aquela lá, é aquele lá, já sei. Querendo salvar como um pai. Não falaram. Falei, gente, eu tenho câmeras aqui na igreja. Eu vou pegar nas câmeras. Vamos lá orar, fui orar. Sabe aquela coisa, parecia Jesus, vai orar a primeira vez, volta, todo mundo dormindo, volta de novo, todo mundo... Você lembra, Sandrinha, desse caso? A Sandrinha sabe o que eu estou contando. Fui orar. Oramos todo mundo, voltei, gente, fala, não. Peguei nas câmeras, chamei a pessoa. E aí, pastor, o senhor mandou embora, acabou com a pessoa. Mandei embora, Sandrinha. Não, para a glória de Deus, restaurei. Hoje é uma pessoa que serve, está no altar, uma bênção. Pessoa de Deus. Vou falar se é homem, se é mulher. De Deus. Mas essa pessoa abusou da misericórdia, porque outro ali teria cortado, talvez. Eu mesmo talvez teria. Mas naquele dia eu falei, não, eu quero te salvar. Isso que eu estou te falando aqui em resumo, foi num domingo. Essa conversa começou 10 da noite, acabou às 7 da manhã da segunda-feira. Porque quem estava ali da equipe era tudo gente integral da obra. Então o trabalho deles era dentro da igreja. Então tudo remunerado, eles não tinham outro trabalho, outra coisa para fazer. O que eu estou querendo dizer? Deus quer salvar, mas a gente precisa andar com Ele na verdade. A gente precisa andar com Ele às claras. Ele quer andar no passo a passo com a gente. E às vezes, a gente sem perceber, está sendo alertado por Ele de algumas coisas. Ele está alertando, Ele está mostrando, tem alguma coisa errada aqui. Coloca a casa em ordem aqui, ajusta ali. Desse jeito não vai dar certo. O que Deus está falando, insistindo comigo, com você? Em que Deus está insistindo conosco? Ele quer mostrar uma terra, Ele quer fazer coisas grandes. E o tempo passando, para Ele não é problema. Não largue a sua fé, não largue a pureza do primeiro amor. O que Deus tem é grande na minha e na tua vida. Irmão, eu vou dizer de novo porque eu creio. O que Deus tem na nossa vida é grande. Porque Ele é um Deus grande. Mas Ele não vai dar para nós o que a gente não aguenta carregar. Então a pergunta é, qual o nível da nossa aliança com Ele? Do nosso relacionamento, da nossa entrega, da nossa disposição. Abraão tinha errado. Deus não queria descartar Abraão. Abraão tinha dado ouvido a Sara e se deitado com Agar, e com isso veio Ismael. Abraão deu um gelo. Deus deu um gelo em Abraão, mas queria salvá-lo. Essa é uma noite de salvação. E eu não estou falando só da salvação eterna, que é a principal. Essa é uma noite de salvar para a eternidade, de salvar ministério, de salvar casamento, de salvar vida financeira, de salvar o corpo, a saúde, de salvar estrutura emocional. É uma noite de salvação, porque toda vez que Deus está se movendo, há uma oportunidade de resgate, restauração e salvação. Deixa Deus resgatar, deixa Deus salvar, deixa Deus restaurar. Não fecha nada para Ele, não duvide, não pense que é com outro, é comigo, é com você. Essa mensagem é para o Rogério, mas não é só para o Rogério, é para mais alguém aqui hoje. No verso 5, Deus diz assim, ó, além disso, mudarei seu o quê? Seu nome. Ô Abraão, sim, seguinte, vamos mudar teu nome. Você errou, mas vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar a minha graça de uma forma tão superlativa na tua vida, que ao invés de diminuir o que eu ia fazer, eu vou aumentar. Irmão, creia, é hora de Deus aumentar obras e projetos na minha e na sua vida. Só volta para Ele, o coração, a atenção, tudo. Pastor, mas me decepcionaram. E você também decepcionou alguém. Eu decepcionei alguém, e alguém me decepcionou. Está na hora da gente tirar essa âncora da decepção e deixar Deus voltar a movimentar o nosso barco, porque tem uma pesca maravilhosa chegando. Mudarei seu nome. Você já não se chamará Abraão, mas sim o quê? Abraão, pois será o pai de muitas nações. Mas a Sara é velha, Senhor.
A Sara é velha, eu sou velho, o ventre dela já está amortecido. Abraão tem desculpa justificativa, o Beto também tem, o Rogério também tem. Quem mais tem desculpa e justificativa para começar a abortar projetos, promessas e sonhos de Deus? Mas Deus trouxe você e eu hoje aqui para dizer assim: só guarda, só joga fora, só descarta o que não for meu. O que é meu, coloca em cima da mesa, porque nós vamos retomar grandes projetos na sua vida. Por que a gente engavetou aquilo que Deus mandou colocar em cima da mesa? Por que a gente jogou no lixo o que Deus mandou colocar na porta, na entrada de casa, para todo mundo ver e saber? Está na hora de realinhar a nossa visão. Está na hora de retomar aquilo que é de Deus, genuíno, aquilo que o nosso amigo falou. Mas no meio do caminho falaram tantas coisas, tá bom. Por isso que Deus falou, eu vou te mostrar. Por isso que Deus falou, sai dessa terra. Por isso que Deus falou, cuidado, até com muitas vozes, porque eles vão acabar te atrapalhando. Abraão aprende isso. A prova que Abraão aprende isso é que quando Deus pede o Isaac em sacrifício, Abraão leva os servos com ele e o Isaac. É ou não é, gente? É, até o pé do monte. Na hora de subir a montanha para sacrificar o Isaac, quem sobe com Abraão? Na primeira viagem ele leva Ló, ele sempre leva alguém. Na viagem mais importante da vida de Abraão, porque para mim não tem viagem que tenha sido a mais, eu vou matar meu filho, eu vou sacrificar meu filho. E não é mais importante apenas porque ele vai sacrificar um filho, é porque ele vai sacrificar um filho porque ele ama a Deus, mais até do que o próprio filho. A viagem mais importante de Abraão, ele entendeu, e ele subiu carregando só o que Deus mandou levar, o Isaac, e a lenha, e o machado. Isaac pergunta, cadê o cordeiro? Abraão mais ou menos diz assim, não é hora de carregar cordeiro, é hora de carregar fé. Ei, presta atenção, não é hora de viver segundo aquilo que você e eu alcançamos, não, mas é porque aqui minhas garantias, minhas seguranças, não é hora de se mover pela nossa garantia e segurança, é hora de se mover pela fé. O justo continua se movendo, o justo vive pela fé. No tempo, no dia, no momento em que Abraão vai subir com Isaac, ele não pode levar ninguém. Ele não pode levar provisão, ele só pode levar obediência e fé. Você pode dizer comigo, diga obediência e fé. É o que ele carrega naquela hora. O que a gente está carregando? Irmãos, isso é sério demais. O que e quem estamos carregando? O que? Coisas, cargas, quem? Vozes, influências, caprichos, o que e quem estamos carregando na hora que Deus mandou subir para um desafio, para uma prova de fé, para uma mudança de vida, para uma mudança de cenário. Abraão aprendeu, na primeira viagem ele leva o Ló, na primeira viagem ele leva costumes, na viagem mais importante, quando ele vai subir a montanha para sacrificar o Isaac, a viagem mais dolorosa da vida dele, ele deixa os servos no pé do monte, ele não leva ninguém e nem leva provisão. Quando Isaac pergunta da provisão, ele diz, a provisão está com Deus, porque Deus não mandou eu subir com ela. Ei, aquilo que está faltando na minha e na tua vida já está com Deus. Sobe com aquilo que Deus mandou, que aquilo que está faltando Deus vai trazer para tu e para a minha vida. Sobe com aquilo que Deus mandou. Não é que se eu não levar esse amigo, ele é influente, não vai dar certo. Sobe com o que Deus mandou. Não, porque se eu não levar esse recurso, sobe com o que Deus mandou. É assim. Mas Senhor, eu tenho argumento, Senhor, Pai de muitas nações, mas a Sara, mas eu, mas a gente. Não, Abraão, confia em mim. Segundo destaque de hoje, presta atenção. A caminhada de fé, perseverança e aliança com Deus traz o que, gente? Crescimento e vida às promessas. Quem aqui tem promessa de Deus? Essas promessas vão crescer e vão se tornar vivas à medida que caminhamos por fé e perseverança e aliança com Deus. A promessa de Deus na vida de Abraão foi completa, não faltou nada. Por quê? Porque ele decidiu ouvir Deus. Em Gênesis 18, o verso 17 diz assim para a gente: então o Senhor disse, devo esconder meu plano de Abraão? Até o 19. Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações serão abençoadas por meio dele. Quem que ia fazer isso na vida de Abraão?
Deus, mas Deus respeita até o que ele mesmo está fazendo. O verso 19 diz: eu o escolhi para que ordene a quem? Olha o que eu falei com vocês, a obra de Deus não para em nós, ela tem que deixar legado. Nós não podemos pensar que nós somos o ponto final da história. Nós temos que ser um marco para as gerações que virão. As gerações que virão têm que olhar e falar assim: vamos imitar a fé do Rogério nós vamos nos inspirar na fé deles, porque eles amaram Jesus e foram até o fim. Pessoas podem se negar a ouvir nossos conselhos, mas elas não podem se negar a ouvir nosso testemunho. Nosso testemunho fala mais alto, nossa postura tem que falar mais alto. Permaneça firme com Deus, o seu testemunho vai falar por você, vai pregar no teu lugar. Ordene seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi, uma aliança. Deus fala a Abraão: eu faço na tua vida à medida que você anda comigo, confia em mim e age conforme eu ordenei. Agora, se você não cresce na minha presença, você também não recebe a grandeza que eu tenho. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 23. Tiago 2, 23. Olha, mais um que eu já citei hoje aqui, falando da amizade de Deus e Abraão. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem: Abraão creu em quem? Em Deus, e assim foi considerado o quê? Justo. Olha o que Tiago diz, e ele entende a grandeza e a nobreza disso, a beleza disso. Ele foi até, ele até foi, sabe quando você fala assim, ele até foi chamado o quê? Amigo de Deus. Gente, isso é muito chique. Tem algum amigo de Deus hoje aqui? Ele foi até chamado amigo de Deus. Quem é ele? Ixi, mexe com isso aí não, porque o amigo dele é Deus. Ei, as pessoas podem não ver, presta atenção nisso. A gente precisa levar isso muito a sério. Ser chamado amigo de Deus é muito sério. Abraão foi chamado amigo de Deus, e isso é reconhecido por reis, por profetas, por apóstolos. É reconhecido. Tiago vai falar, ele foi até chamado amigo de Deus. Quando a gente se torna e decide permanecer como amigos de Deus, vai acontecer mais ou menos igual as pessoas dizem: ei, cuidado, mexe com aquele ali não, é amigo de Deus. Pastor, mas as pessoas não levam Deus em consideração. O inferno, quando pensar em investir contra a tua vida, os demônios vão estremecer e vão dizer: ali está chegando um amigo de Deus. Tem amigos de Deus que vão fazer a diferença e deixar marcas na terra, para que pessoas conheçam Jesus. Vão, considerado amigo. Quando falam de mim e de você, amigo de Deus. Destaque, para a gente ir para o final agora, finalizar. O que faz a diferença não é a quantidade que temos de o que, gente? Influência. Eu tenho muita influência. Eu tenho muitos amigos influentes. Eu tenho muita gente para resolver meus problemas. Eu tenho muito. Ei, não é quantidade, e sim a qualidade. Abraão era amigo de quantos? Deus. Interessante. E de novo eu digo, estou pregando contra termos amigos? De jeito nenhum. A Bíblia diz que é bom ter amigos. 4 amigos subiram um paralítico numa cama para descer no telhado para que Jesus o curasse. Maravilhoso. Mas não esqueça do amigo mais importante e principal. Ninguém, marido, esposa, pai, mãe, filho, filha, pastor, líder, tem autoridade para interferir na minha amizade, na sua amizade com Deus, na nossa aliança com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Ninguém tem autoridade para remover o que Deus colocou sobre nós, para dizer: não, Deus mandou você fazer isso aí, eu sou a autoridade da tua vida, eu mando você não fazer, porque eu me acerto com Deus. Cai nessa não. Gente, parece absurdo o que eu estou dizendo, mas infelizmente, de vez em quando a gente ouve umas bobagens dessa. Gente que quer assumir a figura de Deus na vida dos outros. Olha para quem está do teu lado e diga: eu sou, e eu quero ser uma bênção na tua vida. Diga: mas jamais vou superar a presença e a figura do próprio Deus. Tem gente que endeusa alguém, e pelo amor de Deus, eu não estou falando sobre valorizar, reconhecer, e a Bíblia fala sobre honra, não é disso. Mas volto a dizer para ficar bem claro: o respeito, a honra,
a consideração, a confiança que eu tenho em alguém vai até o limite que interfere no meu com Deus. Se vai interferir, parou por aqui. Enquanto não interfere, enquanto edifica, amém. Todos entenderam? E aí, para a gente terminar, Gênesis 15, versos 5 e 6, olha que lindo isso. A mensagem nasceu aqui. Em seguida, não pega o 4, vai, só para ficar mais. O Senhor lhe disse, não, tá? Que o Abraão estava falando com Deus. Aqui é a base dessa mensagem. Lembra que comecei falando, um homem que era amigo de um, mas faltava algo, quem lembra disso? Abraão era amigo de Deus, mas faltava algo. Faltava o quê? E o que era? Aí Abraão diz para Deus, Deus, eu não tenho filho, Eliezer, Damasceno, meu servo vai herdar tudo que é meu, e não vou ter nome, não vou ter nada, e ninguém vai lembrar de mim. Aí Deus responde para ele, o Senhor lhe disse, não, será esse, aí não é nem Ismael e nem o Eliezer Damasceno, tá? Não será esse seu herdeiro, você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Nem Eliezer Damasceno, o empregado, nem o Ismael, o filho por influência da Sara, mas com a escrava. Não é o filho com a escrava que vai resolver, é o filho debaixo da palavra do amigo. Não é o filho com a escrava, é o filho debaixo da palavra do amigo. Vamos lembrar que a gente está falando de interferir na amizade. A Sara interferiu na amizade entre Deus e Abraão, influenciou Abraão a se deitar com Agar e ter um filho, Ismael. Isso trouxe dor de cabeça para Abraão. E para quem mais? Quem foi a pessoa que mais sofreu as consequências disso? A Sara, que preferiu interferir na amizade de Abraão do que esperar Deus cumprir a promessa. Cuidado, não quebre sua aliança com Deus por nada e por ninguém. Permanece. O verso 5 diz, em seguida levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para onde? O céu está onde, gente? Acima. Sobe o nível da tua visão e conte quem? As estrelas, se for capaz. Esse é o número de descendentes que você... Presta atenção, que coisa grande. A mensagem nasceu aí. Próxima quarta eu vou falar de 3 etapas de mudança na vida de Abraão, incrível para ativar isso aqui. Mas hoje eu termino falando disso aqui com você. Deus fala, Abraão, sai da sua tenda, sai, vem aqui do lado de fora. Abraão saiu, obediência, fé. Do mesmo jeito que ele saiu da terra dele, ele saiu agora da tenda dele. Dá uma olhadinha para o céu, ele olhou para cima, está vendo? Estou vendo. Conta, não consigo. Eu sei, sua descendência vai ser assim, mas Senhor não, vai ser assim. Se prepara porque eu tenho algo grande, algo extraordinário para fazer na tua vida. E não vai parar em você, vai ser muito maior, vai transbordar. Semana que vem eu falo com vocês de Romanos 4 e de João 15. Põe o tópico, por favor. Em Romanos 4 vai falar da referência, em João 15 fala sobre nós, tá? Jesus diz sobre nós sermos amigos. Aliança e influência certa. Quem era o amigo de Abraão mesmo? Então, escolher a aliança com Deus e ser influenciado por Deus. Não mais pela Sara, não mais pela Agar, não mais pelo tempo, relógio. O relógio me influenciou a isso. Gente, vocês conseguem pensar em mais alguém que se disse influenciado pelo relógio? Me ajuda. Para pecar contra Deus. Os homens nem pecam, que bonito. Enquanto era só influenciado pelo relógio, tinha 2. A hora que eu falei pecar contra Deus, eu falei, não sou obrigado a contar. Minha mulher está aqui, os 2 falaram. Saul, gente. E eu não tinha preparado isso não, tá? O que aconteceu com Saul? Saul manda chamar o Samuel para poder sacrificar, porque tinha uma guerra ali, a guerra. E o exército inimigo está ali, batendo no peito. Samuel demora para chegar. O que Saul faz? Sacrifica o que não era ofício dele. Ele não era sacerdote. O sacerdote é que fazia o sacrifício. Quando Samuel chega, fala, que é isso aí? Não, é que o povo estava indo embora de mim, porque você não chegava, você demorou. Ei, o tempo não pode fazer eu quebrar princípios. O tempo não pode fazer eu quebrar princípios. Gente, a gente poderia falar de vários casos na Bíblia. Precipitação. Esaú, desespero de comer logo. Vou morrer de fome. Entrega a bênção da primogenitura para o Jacó. Então, aliança e influência certa faz. Primeiro, o que é? Enxergar além da tenda. Porque Abraão está dentro da tenda dele,
E ele só enxerga uma coisa: é o Eliezer, Damascena, o Ismael, é isso, é aquilo. Aí Deus fala: sai da tua tenda que eu quero ampliar a tua visão. Essa é uma noite de Deus nos levar além, porque a nossa visão está sendo ampliada. A segunda coisa que acontece é essa aqui, ó: olhar para cima. Para de olhar para baixo, para de procurar moeda. O que vai mudar a tua vida não é moeda no chão. O que vai mudar a tua vida é o socorro que vem do alto. E por fim, depois a gente continua essa mensagem que tem muita revelação. Produzir o que era o quê? Impossível. Andar com Deus, ser amigo de Deus, aliança, influência certa, faz a gente enxergar além dos nossos limites, faz a gente aprender a olhar para cima, muda, amplia a nossa visão, abre, expande a nossa visão e nos faz produzir. Ele produz o Isaac, o que até então era impossível. Que essas bênçãos sejam sobre a minha e sobre a sua vida, que através da nossa amizade com Deus nos faça pai e mãe de muitos testemunhos, muitas bênçãos e muitas gerações que vão servir e amar Jesus para a glória de Deus. Só quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus, glória a Deus.